Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vou continuar o conteúdo que estava ministrando na aula passada, que trata-se de conjuntos numéricos. Então, esse conteúdo de hoje faz parte dos conjuntos numéricos, Aprendemos na aula passada quais são esses conjuntos, quais números pertencem a esses conjuntos, como eles são organizados. E aqui agora vamos falar sobre intervalos reais. Tá? Intervalos reais, o que são? São os trechos do eixo real. Esse eixo real é o eixo dos números reais. Então, quer dizer que está falando de todos os números que nós conhecemos aqui. Tá? Que estão limitados por dois números distintos. Aqui ele vai se limitar em dois números só. Bem tranquilo. Tá? E aqui o que ele fala? Dados os números reais A e B, tais que A, esse símbolo é menor, menor do que B. Então, o que isso quer dizer? Se você tem muita dificuldade em ver letras, eu vou colocar números. Eu vou chamar o A, para todos os exemplos que eu vou trabalhar, eu vou chamar o A de 2 e o B é 5, certo? Que aí fica mais fácil vocês verem letras e verem números também, tá? E aqui eu estou observando isso aqui, e estou sendo concreto, porque eu chamei o A de 2 e o B de 5, porque o A tem que ser menor do que o B. Então, o A tem que ser menor que o B, então o 2 é menor do que 5, certinho? Então, vamos lá. Isso aqui é uma maneira de representar. Professor, cai em prova, Enem, vestibular e tudo. Então, aqui é muito importante vocês entenderem que tudo isso aqui representa uma coisa só, é a mesma coisa que ele está representando, só que ele representa em forma de intervalo. Por exemplo, eu estou pegando o A, vírgula B e coloquei os cochetes entre eles. Cochete viradinho para as letras, belezinha. E isso aqui é chamado de uma maneira de representar como intervalo, tá? Essa próxima que está entre chave, o que ele quer dizer aqui? Ó? Ele está falando que X é R. O que é isso? X, que é o valor, que pode ser a resposta de alguma coisa, de algum cálculo, que pode ser qualquer valor entre esses dados que eu tenho. O E significa pertence e o R pertence aos números reais, tá? Então, o X quer dizer o quê? O X é o valor que está entre a letra A e a letra B e ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, são todos aqueles números que nós vimos na aula passada, tá? Ele colocou essa barra e depois ele colocou isso daqui. O que significa isso? Quer dizer que o X está entre a letra A e a letra B. O que eu falei aqui? O A nós vamos chamar de 2, Então, quer dizer que o X, ele pode estar entre quais valores? Ele pode estar entre o 2 e o 5. Quer dizer que ele pode ser 3? Pode. Pode ser 4? Pode. É só o intervalo que ele está compreendido, tá bom? E essa aqui, ela é chamada de quê? De uma maneira de representar de conjunto, tá? Isso aqui é chamado de conjunto. Se você observar essa questão, uma questão que tem isso aqui, ele tá mostrando para você em forma de conjunto. E temos também a forma geometricamente. Qual que é essa forma geometricamente? Traçando uma linha, Como se fosse uma régua, tá bom? Então temos aqui uma linha reta. Vamos lembrar da reta numérica, A reta numérica, tá vendo que para esse lado não tem setinha? Tem a setinha para o outro lado. Por quê? É o lado que cresce a reta numérica, tá? Então, como eu disse, o A é 2, então aqui seria 2 como exemplo, e o B seria 5. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Quando eu tenho geometricamente a bolinha toda pintadinha, quer dizer que é o intervalo fechado. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que o X está entre intervalos, por isso que o nome, intervalos reais. Quer dizer que ele está falando entre dois números, você pode ter vários outros números ali, tá? Ele quer só que você saiba que ele está tratando de intervalo. Intervalo quer dizer o quê? Que ele pode trabalhar números do 2 até o número 5, tá? Então pode ser o 2, pode, porque a bolinha está fechada. Isso quer dizer que ele pode optar pelo número 2 também. E ele pode optar pelo número 5. Então, entre 2 e 5, ele pode optar pelo 2,5? Pode.
pelo 3, pelo 4,7 e assim por diante. Vamos passar para o próximo agora, para vocês entenderem a diferença. Aqui eu tenho A, vírgula, B, só que esse colchete está virado ao contrário. O que isso quer dizer? Intervalo fechado. Aqui está falando que o x pertence aos números reais, igual o outro, não tem diferença. A diferença você vai notar aqui, ó. O x está entre A, só que ele, tá vendo aqui esse símbolo? Quando ele não vê o sinalzinho de igual aqui, ó, porque isso aqui quer dizer que não é igual, quer dizer que é menor. Aqui não, aqui é menor ou igual. Então pode ser, como o A é 2 e o B é 5, quer dizer o quê? Que o intervalo desse conjunto aqui, ele está tratando do 2, porque aqui é menor ou igual, então pode ser 2, só que menor do que 5, ele não pode ser 5. No anterior ele era 5, aqui ele não pode ser 5, então ele tem que ser de 4, do valor 4 para baixo. Por isso que quando eu represento ele geometricamente, eu tenho aqui A e B, bolinha fechada, bolinha aberta. Quer dizer que eu não posso utilizar o número 5. Esse intervalo está entre o número 2 até o número 4, porque o 5 não vai entrar nesse intervalo, tá bom? Para o próximo, A e B, só que eu tenho aqui meu colchete está ao contrário das letras. Quando está ao contrário, você pode observar aqui geometricamente que isso significa que está aberto, o intervalo está aberto, tá? Então, quando tiver assim, ó, intervalo aberto. Quando tiver assim, intervalo fechado. Igual eu disse aqui, intervalo aberto, o que acontece? Como o A é 2 e o B é 5, como exemplo, o 2 e nem o 5 entra. Então, qual que vai ser os números que vai estar nesse intervalo aqui? O 3 até o valor 4. Todos os números reais que estão aqui dentro, entre o 3 e o 4, faz parte desse intervalo. Você pode observar aqui também, ó, x pertence aos números reais e entre o A e o B, né, você tem o x, né, o x está entre o A e o B, só que ele não pode ser nem A e nem B, ele não pode ser 2 e nem 5, ele vai ser um número depois do 2, que é o 3, e não chega a ser o número 5, ele chega a ser um número antes do 5, que é o 4, tá? Outra maneira de representar, aqui eu tenho aberto e aqui eu tenho fechado. O que significa isso? Que o A está aberto e o B está fechado. Se o A está aberto e nós usamos como exemplo o 2, eu não posso usar o 2, eu vou usar só o número 3 para frente. Como o B está fechado, então eu posso utilizar o 5. Então o intervalo desse conjunto aqui, ele está entre 3 e até o valor 5, tá bom? Você pode observar aqui, ó, também que ele escreveu, x pertence aos reais e o x está entre 3, né, porque o A, o intervalo aberto, não entra, está entre 3, o número depois dele, até o B, que nós chamamos de 5 como exemplo aqui, tá? Depois temos aqui o A, vírgula, mais infinito aberto. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor aqui desse intervalo, ele é do A até infinitamente para o lado positivo. O lado positivo é infinito. Então, resumindo, o que significa? Quais são os valores que está nesse intervalo, professor? Os valores que está nesse intervalo, como usamos exemplo, o A é 2, então vai ser o 2, 3, 4, 5, infinitamente, tá bom? E ele é representado, x pertence a números reais, A maior ou igual a A, x maior ou igual a A, tá bom? Então o intervalo desse valor pode ser o A e infinitamente positivo do lado direito, pode ser positivo, tá? No próximo exemplo, temos aqui, ó, intervalo aberto e intervalo aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a letra x, o resultado, né, pertence a números reais, x, ele é maior do que a letra A. Se a letra A é 2, então o intervalo aqui nesse caso, desses números reais, não pode ser o 2, ele pode ser o 3 para frente e infinitamente, tá? Nos dois últimos exemplos, eu vou trabalhar o infinito como negativo. Então é o contrário, tá? Então temos aqui, ó, intervalo aberto e infinitamente negativo e o A, intervalo fechado. O que isso quer dizer?
se eu estou aqui querendo descobrir qual que é o intervalo desse exemplo, o x, né, que é esse valor de intervalo, ele vai ser menor ou igual à letra A. Então ele pode ser o 2, pode ser o 1, pode ser o 0, pode ser o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, porque ele é infinito para o lado que? Negativo, para o lado menor daquela letra A, tá bom? Nem só o negativo, né? Mas aqui pelo intervalo menor a essa letra A, né? Que damos exemplo como 2, pode ser qualquer outro exemplo de qualquer outro número, tá? E depois, por fim, temos aqui intervalo aberto, o infinito tendendo ao lado menor em relação à letra A. Então, o x pertence ao conjunto dos números reais e o x ele vai ser o quê? Menor do que a letra A. Se a letra A foi 2 e o intervalo aqui está aberto, ó, tá vendo que está aberto? Ele é menor. O número 2 não entra nessa conta. Ele vai vir aqui, ó, o 1 em diante. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá bom? Outra atenção, você pode perceber que quando se trata do infinito, tanto para mais, tanto para menos, ele sempre tem os intervalos abertos, porque ele é infinito, então tem muitos valores aqui que pode ser o resultado, tá bom? Agora vamos trabalhar operações com intervalos, tá? Essas operações com intervalo caem em prova, eu já vi muitas provas que tem esse símbolo aqui, ó, um U, né? Um U ou um U de cabeça para baixo, que eu vou explicar para vocês agora como resolve questões desse tipo. Primeiro, operações com intervalo tem 3. Vamos trabalhar 2 e depois vou dar uma pausa e vou trabalhar mais 2. A primeira, união ou reunião. Dados intervalos A e B, A, U, B. Quer dizer, A, união com o B. Os intervalos estão entre A e B. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, dados intervalos A, menos 1 e 5 e B, 2 e 9, determine A união em B, certo? Ele está unindo o A e o B. O que você vai fazer? Eu vou fazer uma reta aqui, representando esses dados que ele me deu de A. Quais que são esses dados? Né? Ele fez aqui, eu vou fazer uma reta aqui, e ele colocou menos 1, essa reta é a reta numérica, tá? Vocês já conhecem, menos 1 é o menor valor. Qual que é o maior valor? O 5. Então, eu vou contar aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 5 está aqui. E a reta B? Qual que é a reta B? A reta B, ele está representando quais valores? Do 2, eu vou até fazer um pouco maior aqui, porque ela vai abranger mais valores, né? Do 2, então aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2. Está aqui, está partindo desse ponto aqui, ó, 2 até o 9. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar um pouco desproporcional aqui, mas não tem problema não, vai ficar, o importante é para representar. Então, representando o intervalo A, vai do 1 até o 5, menos 1 até o 5. O intervalo B, do 2 até o 9. Até aqui tudo beleza. E agora ele quer que você determine a união desses dois intervalos. Como você vai representar essa união? Vou vir aqui, ó. União de A, B, dos intervalos A e B. E vou colocar outra reta numérica. Essa reta numérica eu vou colocar ela pegando o primeiro valor que aparece e o último valor que aparece. Por quê? Qual que é esse intervalo? Esse intervalo vai ser o primeiro valor que aparece, menos 1. Beleza? Esse menos 1 faz parte. Qual que é o último valor que aparece dessas duas retas? Você vai observar aqui, ó. O último valor que aparece das duas retas é o 9. Então, se eu pegar a união do intervalo A com a união do intervalo B, eu vou ter valores que vão do menos 1 até o 9. Então, como é que eu vou escrever isso para representar finalmente? A união B, intervalo A com união B, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar meu colchete. Qual que é o menor valor? Menos 1, vírgula, o maior valor possível que eu tenho, que é 9. Beleza. E aí eu venho aqui igual, coloco a minha chave,
porque isso aqui é representação geometricamente. E agora eu vou fazer a representação do intervalo, que eu fiz aqui, ó, menos 1 e 9. E por fim vou fazer a representação em forma de conjunto, que é só repetir essa primeira parte, ó. X pertence a números reais, coloca uma barra e aí você vai nesses valores que você tem, ó. Menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 9. E aqui você fecha a chave. Pronto. Respondi, representei das 3 formas, acabou. Agora, vamos passar para 2. Interseção. O que isso significa? Dados intervalos A e B, a interseção já é o U de cabeça para baixo, tá? O U de cabeça para baixo. O intervalo está simultaneamente em A e em B. O que isso significa? Dados intervalos, como exemplo, né? Tem aqui o intervalo A, menos 1 e 5, intervalo B, 2 e 9, determine esta interseção, né? Então vamos lá. Mesma coisa que eu fiz no de cima, vou representar a reta A com os valores menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, beleza. Então a reta A, ela está representada do menos 1 até o 5, e a reta B, que eu vou representar agora, vai representar mais valores, né? Que ela começa ali, ó, no 2, então aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, ela vai até aqui, né? Então, beleza. O intervalo B vai de 2 a 9. E agora eu vou fazer a interseção, que é o A intercepta em B. Né? Vou desenhar essa reta igual desenhei anteriormente, só que aqui vai mudar um pouco, porque interseção é você comparar as duas retas e observar onde o ponto que uma intercepta na outra, tá? Então, como vamos observar isso? Da seguinte forma, tá vendo que essa parte aqui não intercepta na de baixo? Só acontece a interseção bem aqui, ó, nesse ponto aqui que acontece a interseção, tá? Então vamos lá. Começou no ponto 2, vai 3, também 4, 5. Aqui acabou a interseção. Então, a interseção começa no 2 e vai até o 5. Aqui não tem interseção mais. Então você vai desenhar essas retas e vai ver. A primeira está aqui e a segunda está aqui. Só que as duas interceptam só nesse ponto aqui, ó, 2 e 5. Então, 2 e 5. Como eu vou representar? Da mesma forma aqui, ó. A interseção em B vai ser igual 2, que é o menor valor, vírgula o maior valor, que é 5. Fechei o cochete. Depois que eu fechei esse cochete, eu representei isso aqui de forma de intervalo. Agora, o que eu vou fazer? Vou representar na última forma, que é em forma de conjunto. Forma de conjunto, você vai colocar a chave. X pertence ao conjunto dos números reais. Colocou o tracinho. E aí você vem aqui, ó, coloca 2 menor ou igual x menor ou igual 5. O que isso quer dizer? A interseção de A e B está entre 2 e entre 5. Ela só acontece nesse ponto aqui, tá? Então agora eu vou dar uma pausa para finalizar a minha explicação. Pessoal, para finalizar nossa aula, diferença, né? Falamos aqui do primeiro, do segundo, das operações com intervalos, agora a terceira operação com intervalo, que é diferença. Dado dois intervalos A e B, o intervalo numérico que está em A não está em B. O que significa, né? Vamos trabalhar um exemplo aqui. Exemplo, dados os intervalos A, menos 1 e 3, e o intervalo B, 2 e 9. Determine A menos B e B menos A. Beleza. Vamos de novo fazer aquelas retas. Vou fazer a reta A é menos 1,
0, 1, 2, 3. Está aqui, ó. Beleza? Então, a reta A ela é compreendida daqui até aqui. Agora a reta B. O que a reta B vem? Ela vem de 2, né? Então aqui não vai 0, 1, 2. Então ela começa aqui no 2 e vai até o 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Fechou aqui. Então o intervalo do conjunto desses números do conjunto B vai do 2 até o 9. Quando ele fala de diferença, tem dois critérios. Ele falou da diferença de A para B, então eu vou fazer essa diferença primeiro. Como se faz essa diferença? Diferença de A para B. Vou traçar essa linha, minha reta numérica, e vou fazer a diferença de A para B. A diferença é o quê? É o início para o final, mas só que você vai tratar só do início. Você tem a reta A, você tem a reta B, qual que é a diferença entre A e B? Então você vai olhar primeiro para o A em relação ao B. O A vai do menos 1 até o 3. Então ele vai começar aqui e vai finalizar aqui. Aonde está essa diferença? Aonde os dois não interceptam? Aonde não tem interseção desses dois? Nesse ponto aqui. Então eu vou pegar só aonde não tem a interseção quando se trata de diferença. Aonde não tem a interseção? Desse ponto, do menos 1 até o 2. Beleza. Então a diferença de A para B está entre menos 1 e 2. Fechou? Menos 1 e 2. Essa é a diferença de A para B. Mas a diferença de B e A. Então, B menos A. Vai colocar a mesma reta. Só que agora, em vez de olhar para o início da questão, você vai olhar para o final da questão. Porque ele começa com B e vai até A. O B ele começa aqui, né? Ele começa nesse ponto e vai até esse ponto. Então você vai olhar entre B para A. Então o B está aqui, vem até aqui. Aonde eles interceptam? Onde tem a interseção de um para o outro? Tem interseção aqui. Então você vai partir depois dessa interseção. Depois dessa interseção, que é nesse caso aqui, vou descer aqui até aqui embaixo. E aonde acontece essa interseção, né? Ela acontece do 2 até o 3. Então eu vou pegar além dela. Quer dizer que começa no 3 e vai até o 9. Pode observar que é onde não acontece interseção. Por quê? O B ele vem daqui até aqui, mas aqui tem interseção com o A. Então aqui onde não tem interseção que começa essa diferença de B para o A. Tá? Então a diferença de B para A é 3 e 9. Tá bom? Agora só para finalizar, mais um exemplo. Tá? Pessoal, esse vídeo ficou um pouco extenso, porque é um conteúdo que vocês não viram. Tá? Isso aqui eu tive que apresentar tudo para vocês, então me desculpe porque ficou extenso. É um conteúdo importante que vocês vão ver muito no ensino médio, tá? Então já ficam cientes que vão ver lá e estão começando a ver aqui. Então por isso que o vídeo ficou um pouquinho extenso. Vamos finalizar aqui, ó. Considere os conjuntos numéricos N natural, Z inteiro, Q racional, R reais, né? E aqui ele ainda complementa com o irracional. O que é o irracional? É o conjunto dos números reais, que é tudo, menos o conjunto dos números reais, que agloba todos esses três, tá? Engloba o inteiro e o natural. Aí ele me deu aqui 3 conjuntos para poder observar, colocando interseção, né? Interseção, união e diferença entre esses conjuntos. Das alternativas abaixo, aqui representa elementos que pertencem a esse conjunto, nessa ordem vamos lá, primeiro conjunto, C1, o que ele falou aqui? Ó? Natural, união e a irracional, o conjunto dos irracionais. Então o que ele quer dizer com isso? Ele está fazendo a união de um conjunto natural com um conjunto irracional. Natural é aqueles números do 0 em diante, sem vírgula, e os irracionais são aqueles números que são infinitos e não tem período depois da vírgula, né? Então, eu lembro que 3 dividido por 7 não é. O 4 é um número
natural, beleza? Tá ok, né? Estou indo na ordem, é natural. E aí, tem aqui a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 7. Todas essas duas raízes, ela faz parte dos números irracionais, porque são raízes que não são exatas, faz parte dos números irracionais. Então, de cara, eu já elimino a letra A, tá fora. Sobrou essas três para mim. Vou para o próximo conjunto, que é o conjunto C2. O conjunto C2, ele trata do conjunto dos racionais menos os naturais. Então, vamos lembrar. Conjunto dos racionais engloba os inteiros e os naturais. E aí ele pediu para tirar a diferença do N. Então, o conjunto dos naturais é só do conjunto dos naturais. Então, se eu tirar essa diferença, lembra vamos supor que essa aqui é a reta numérica dos conjuntos, né? Se eu for tirar a diferença, eu vou tirar isso aqui, ó. E eu quero só isso aqui. Então, o meu valor aqui, ele tem que fazer parte do conjunto dos números racionais e o conjunto inteiro, tá? Então, vou observar aqui, ó. Vamos para o segundo número. Raiz quadrada de 21 não é exato. Então, faz parte dos irracionais. Tá fora. 20 faz parte, né? 20 faz parte e o 2 sobre 4 também faz parte. Não, na verdade, não. Pera aí. O 20, pessoal, o 20 ele faz parte dos naturais. Então, aqui, ele não faz parte, tá? Então, muita atenção com isso. O 20 ele não faz parte, ele faz parte dos naturais. Só que eu estou tirando os naturais, eu quero só inteiro e racional. Então, aqui, ó, tiro fora. Então, elimino também esse daqui. Sobrou para mim o quê? O 2 dividido por 4. 2 dividido por 4, né, vai dar um número com vírgula, vai ser 0,5. 0,5 entra para o conjunto dos números racionais. E como ele está escrito em forma fracionária, entra no conjunto dos números racionais, tá bom? Não precisa nem de dividir, só de ver a fração faz parte do conjunto dos números racionais. Só para finalizar, conjunto 3, né, que é os racionais e interseção em os números inteiros. Então vamos simbolizar aqui os racionais, que é os inteiros e os naturais. Só que aí, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma interseção com o Z. Quando eu faço a interseção com o conjunto dos números inteiros, que é o Z, os números inteiros têm também ao seu lado, né, os conjuntos dos números naturais, englobado dentro dele. Como é uma interseção, lembra que a interseção eu só pego onde acontece a interseção entre um e outro? E se eu fosse colocar numa reta aqui para representar, reais, inteiros, naturais, inteiros, naturais. Onde acontece a interseção? Somente nesses dois. Então, quem que eu tenho que excluir? Conjunto dos números racionais. Então, pode aparecer números do conjunto dos números inteiros e dos naturais. E aí eu vejo aqui, ó, menos 2 é negativo, então essa resposta não tem outra, tá correta, tá? Se eu fosse analisar a última, essa daqui estaria fora, essa daqui estaria fora, eu ia dividir entre essas duas, mas aqui eu mostrei porque a letra C está errada, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.